Uma boa parte da imprensa sempre te chamou de jornalista bolsonarista. Você se considera um jornalista bolsonarista? Que diabos é isso, né? É engraçado, porque você sabe que tem muito assessor do Bolsonaro que não vai com a minha cara. Tem um, inclusive, que agora eu acho que é vereador, deputado e tal, ele só foi voltar a falar comigo agora recentemente. Porque eu faço muitas críticas ao governo Bolsonaro, eu faço muitas críticas ao Bolsonaro. Bolsonaro não é o meu sonho de consumo para a presidência da República. Eu nunca o considerei um mito. Agora, cara, ele é um cara espetacular. Cara espetacular. Quem conhece o Bolsonaro pessoalmente, cara, se você não gosta dele, eu estranho. Porra, uma figura simples. Ele pode não ser o cara mais simpático do mundo sempre, mas ele é bem humorado, cara. Piadista, zoeiro, simples pra caramba, honesto, franco. Não dá, cara, não dá pra não gostar do Bolsonaro pessoalmente. Agora, como governo, eu tenho enormes críticas ao governo. Fiz enormes críticas. Eu não gosto da forma como o governo articulava com o Congresso. Acho que o governo se abriu, é responsável pela situação que nós chegamos com o abuso do Supremo Tribunal Federal, porque não limitou a ação de um poder que estava agindo fora da sua capacidade constitucional. É um governo que deveria ter agido em diversos momentos para restaurar a democracia brasileira e não agiu. E eu nunca, isso é importante dizer, eu nunca defendi golpe. Ainda falava o seguinte no ar: se derem um golpe, mesmo os militares, se derem um golpe no minuto seguinte, no momento, aconteceu o golpe agora, um minuto depois eu sento do outro lado e virei oposição. Vou estar lá com o Lula, com o Zé Dirceu, de braços juntos, em oposição a um regime. Eu não me submeto a regime tirânico nenhum, de quem quer que seja. O problema do brasileiro é que o brasileiro não quer porcaria nenhuma de democracia. O brasileiro quer um ditador com quem ele concorde. O brasileiro de direita quer um ditador de direita, o brasileiro de esquerda quer um ditador de esquerda. Eu não. A minha fonte de inspiração é o regime que até hoje, de todos que a Terra já teve imperfeitos, foi o regime que gerou a sociedade mais próspera, mais livre e mais justa do mundo, que é o regime do tal do experimento americano. Então eu enxergo, igual como Thomas Jefferson escreveu, certos valores, certas verdades como auto-evidentes, que nós fomos criados por um criador, iguais, todos iguais, com direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Eu acredito nisso piamente. Eu acho que esse é o regime que mais funcionou. Da mesma forma como meu avô. Curiosamente, porque poderia ser diferente. Então, eu não me submeto, não me submeteria. Dessa forma, enfim, foi por isso que eu saí da Jovem Pan, só que eu sempre me posicionei em favor da democracia. Na verdade, o que eu sempre defendi foi a restituição e o reestabelecimento da democracia. Se defendia um golpe? Não, quem defende um golpe é quem defende o regime atual. Ou o STF não deu um golpe? Ou as eleições 2, sobre as quais eu também não posso falar, não foram um golpe de um tribunal que sequer permitiram transparência na eleição? Mas se você não acredita na tese da falta de transparência, que é inegável, porque transparência, você pode discutir se houve fraude, e é uma ótima discussão. Que não houve transparência é inequívoco. Nenhum dos questionamentos feitos... Como é que eram respondidos os questionamentos feitos ao Tribunal Superior Eleitoral? Com explicações e transparências, com a satisfação que eles, como servidores públicos, devem à sociedade brasileira? Não. Com censura, prisão, perseguição, ameaça de multa de 20 milhões, silêncio no caso das Forças Armadas. Então, falta de transparência é inegável. Agora, o outro aspecto que é inegável é a condução injusta do processo. Dizer que o Bolsonaro participou das eleições em igualdade de condições com o Lula, pelo amor de Deus. Eu tinha dentro de uma emissora palavras que eu não podia dizer por causa de uma decisão judicial. Uma emissora de televisão. Então, assim, você vai me dizer que isso não é um golpe? Só porque... não, mas não teve força policial. Não teve. Não tem uma Polícia Federal, um braço da Polícia Federal que responde diretamente ao Alexandre de Moraes? Ele não tem o seu próprio delegado? Não tem os seus próprios agentes? Não teve empresário recebendo na sua casa Polícia Federal com suas contas bloqueadas
por causa de print de WhatsApp, porque o Alexandre decidiu. Como é que isso não é um golpe? Quando você cala todas as vozes contrárias a você e exerce o poder livremente. Quando uma ministra do Supremo Tribunal Federal diz assim, não, é só um pouquinho, a gente vai suspender a liberdade de expressão, mas é só até as eleições. Até hoje não voltou, né? Mas é só um pouquinho, que foi o que a chacota que o Roberto Jefferson fez. E cadê o Roberto Jefferson? Por causa dessa chacota, foi preso. Como é que isso não é um golpe? Pô, os caras deram um golpe no Brasil. E o que eu defendo é o reestabelecimento da democracia brasileira. Com todos os defeitos da Constituição de 88. Me tragam ela de volta. Me tragam ela de volta. Eu ficarei feliz, e juro, se o Lula estivesse governando com o Supremo Tribunal Federal, respeitando a Constituição de 88, eu juro a você, voltaria a fazer oposição ao governo como fiz. Se o Lula fosse eleito de forma legítima, oposição ao governo. Tudo bem, tudo certo. Democracia, vamos embora. Vamos sentar do outro lado, agora oposição. Isso tá errado, essa medida tá errada, essa medida tá errada, essa aqui é boa, essa aqui é ruim. Não, se fizer uma coisa boa eu vou elogiar, como já elogiei. Aqui no governo Lula atual tá difícil, mas já elogiei no governo anterior. Isso é normal de democracia. Agora, um bando de autocratas que governam o país fazendo o que querem, não, isso não. Isso não é governo, isso é regime. Paulo, é interessante você trazer essa visão crítica, porque é muito alinhada com a próxima pergunta. Você acha que a eleição, a saída do Bolsonaro da presidência tem a ver com os pontos falhos que você citou do governo, ou você pensa, da forma como algumas lideranças de direita, que a eleição foi fraude? Eu não sei se a eleição foi. Ninguém sabe. Como é que você vai saber? Não tenho acesso aos dados. Primeiro que o sistema brasileiro, por si só, é um sistema inverificável. Segundo as Forças Armadas Brasileiras, é um sistema falho, inseguro. Segundo os maiores técnicos de cibersegurança do país. Segundo um outro relatório que foi apresentado pelo PL, as falhas são inúmeras. Segundo outros números levantados que sequer podiam, olha que loucura, sequer podiam ser apresentados no Brasil, e o cara teve que arrumar um argentino para apresentar os dados, que nunca foram explicados. Segundo aqueles números, a eleição foi... Eu vou até te contar o que aconteceu naquele dia. Você entrevistou o Alan dos Santos outro dia, né? Entre o primeiro turno e o segundo turno, eu e o Alan nos encontramos aqui em Orlando, na casa de um amigo nosso, e a gente ficou ali. O Alan e eu somos muito amigos, embora pensemos muito diferentes. E toda vez que a gente se encontra, dá tipo uma porrada, assim, de argumentos. E nesse dia o Alan falava, não tem um algoritmo, não sei o que. Eu falo assim, não tem nenhuma, escravo das evidências. Isso entre o primeiro turno e o segundo turno. Daí veio o negócio da live do argentino. Veio a live do argentino, e eu me lembro, eu tava fazendo jiu-jitsu, cheguei em casa e eu ia entrar nos Pingos nos Is à noite. E eu não vi. A live do argentino também estava fazendo jiu-jitsu. Cheguei em casa, minha namorada estava com o notebook aberto vendo a live. Aí eu falei, isso é esses maluquices de bolsonarista doido. Não deve ter nada aí. Aí o cara começou a falar as coisas na live, começou a falar, não, porque dependendo do modelo do ano, dava tantos por cento. Eu falava assim. Aí eu fui ouvindo aquele troço. Eu me lembro da cena. Deu tirando o kimono e tal, começando a pegar alguma coisa para comer. E eu ouvindo o notebook dela. Eu falei assim, não, peraí, aumenta isso aí. Aí o cara continuou falando, foi falando. Eu falei, mas isso é... Pô, eu tenho formação matemática. Eu passei pelo MIT, caramba. Eu olhei e falei assim... Não, isso é impossível estatisticamente. Aí eu olhei aquele troço, peguei o telefone. Eu tinha meia hora antes de entrar nos Pingos nos Is. E eu peguei o telefone e liguei para um amigo meu, que era meu colega no MIT, melhor aluno da turma. E eu falei assim, cara, você é muito melhor que eu, me explica isso aqui. Aí ele falou assim, não, impossível estatisticamente. Não tem como acontecer. Esse cara nem é bolsonarista, nem é nada disso. Pelo contrário, chama Bolsonaro de Bozo. Brasileiro. Aí eu falei, mas isso aqui é impossível. Aí eu
fiquei assim, falei assim, cara, vou baixar esse relatório e vou botar no meu Telegram. Eu ainda fiz o seguinte, deixa eu entrar no site do TSE, porque eu acho que esse troço é mentira, esse cara deve ter inventado esses dados. Entrei no site do TSE e todos os números batiam. Aí eu falei assim, deixa eu mandar isso aqui no meu Telegram, para que as pessoas possam criticar, porque eu quero que alguém critique, eu quero ver o que o Tribunal Superior Eleitoral vai falar a respeito. O que aconteceu? No mesmo dia, o Tribunal Superior Eleitoral derrubou o meu Telegram. Eu falei, mas eu nem fiz comentário a respeito. Eu simplesmente divulguei o relatório para que as pessoas pudessem criticar. E aí você entra no site do Tribunal Superior Eleitoral e o site cai. Mas peraí. Não, tivemos um problema técnico. Eu falei, peraí, o site do sistema que está rodando numa plataforma Oracle inderrubável, o site que recebe no dia da apuração, não sei quantas fontes de acesso, checagem, milhares, milhões talvez de brasileiros checando os resultados. Esse site cai coincidentemente no dia do argentino e aí volta com uns arquivos com data de modificação daquele dia. Aí você vem um servidor do TSE que desapareceu da Terra. Lembra desse cara? O cara que foi demitido do TSE, o crachá dele foi era assessor do Alexandre. Crachá, caçado, teve que ir na Polícia Federal dizendo que tinha medo. No mesmo dia. No escândalo do Radiolão, onde ele criticava que era o cara responsável pelas veiculações, pro Lula ter menos vinculações, mais vinculações e tal. O cara é demitido, nunca mais apareceu esse cara. Dizendo que temia pela própria vida. Aí você começa a ver essas coisas e fala assim, vai ter resposta. Não teve resposta. Teve o cala a boca. Cala a boca, ninguém pode falar sobre isso.